O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 10 de março. Queda de avião na Etiópia deixa 157 mortos. Essa foi uma notícia que, infelizmente, eu acredito que todo mundo já viu, né? Muitos dos mortos, inclusive, eram funcionários da Organização das Nações Unidas. O voo ia da capital da Etiópia, né, Addis Abeba, até Nairobi, no Quênia, e ele caiu alguns minutos após a decolagem. E por isso, aí está, né, a grande questão, a questão principal, né, que o modelo do avião, um 737 MAX 8, ele foi, basicamente, o seu uso foi suspenso, basicamente, na maior parte do mundo. Inclusive, foi o mesmo avião daquele voo na Indonésia que caiu recentemente, que a gente comentou, tá? Aqui no Brasil, ele é utilizado pela Gol, linhas aéreas, e o uso do avião foi suspenso, porque assim, num período de 5 meses, você teve 2 acidentes muito similares com o mesmo modelo de avião. Então pode ser um problema crônico, pode ser um problema de desenho, pode ser necessário um recall, digamos assim. Então o uso dele foi suspenso em diversos lugares do mundo. Um dos últimos lugares foi justamente os Estados Unidos, que estava um pouco reticente a fazer isso, pelo fato de se tratar de uma empresa dos Estados Unidos, né? Ou seja, uma empresa enorme, né? Afeta a economia dos Estados Unidos, porém o uso do avião foi suspenso até que seja, né, desvendado o que aconteceu. Inclusive já encontraram as caixas pretas do avião da Ethiopian Airlines. Vamos ver aí qual vai ser o resultado da perícia, da averiguação. Ainda no final de semana, mas na porção ocidental da África, tivemos eleições parlamentares em Guiné-Bissau. Isso, os resultados ainda não saíram, porém, a gente comentou da Guiné-Bissau uns 2 anos atrás, mais ou menos. É a primeira eleição legislativa desde que o novo presidente chegou ao poder, o José Mário Vaz, né? Se você estranhou o nome, lembrando que Guiné-Bissau é um país da lusofonia, né? Faz parte da CPLP. E um detalhe interessante, né? Você citou o presidente, é que nos mais de 40 anos de independência de Guiné-Bissau, lá com Amílcar Cabral, o país nunca viu um presidente concluir o mandato. Inclusive teve uma crise política no começo da década, depuseram o presidente. Não, me lembro muito vagamente, mas assim, o fato de você lembrar o patrono da independência de Guiné-Bissau já me deixou aqui embasbacado. Eu estou com vontade de ficar nu e me besuntar de mel. Mas, né, essas eleições, inclusive, né, foram resultado de um acordo em novembro de 2018, né, alguns meses atrás, mediado ali pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, entre o presidente José Mário Vaz e a oposição, tá? Ainda não temos os resultados finais, porém, tudo indica que o partido governista, que é o Partido Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, vai continuar sendo o maior partido. Porém, ele perdeu assentos, tá? Os resultados preliminares indicam isso, ainda não são os resultados finais, e que ele, por meio ali de coalizão, vai conseguir ter uma maioria, né, no Parlamento Nacional do país, embora, né, Guiné-Bissau não seja um país parlamentarista, tá? Guiné-Bissau é um país presidencialista, porém é importante você ter a maioria aí no parlamento. Não, né? Mas tem o primeiro-ministro. É que o primeiro-ministro, ele é tipo o chefe dos ministros, né? Semipresidencialista. Tá. Enfim, né? Talvez talvez o correto seja dizer que é semipresidencialista. A caneta é do presidente. É isso que eu quis dizer. Não, isso sim.
E aí, como a gente sabe aqui no Brasil, né, é importante você ter a maioria no parlamento, inclusive um abraço pro PMDB. E até o provável primeiro-ministro é o Domingos Simões Pereira, que também faz parte do PAIGC. E a grande surpresa, né, dessas eleições, segundo o politólogo guineense Rui Landim, em entrevista à Deutsche Welle, foi a perda de espaço do PRS, né? Porque é a primeira eleição legislativa em Guiné-Bissau e, pelos resultados parciais, né, o PRS deixa de ser a segunda ou primeira força no parlamento, perdendo espaço para o MADEM. Real Desperate Housewives. Promotores indicam ao menos 50 por fraude de admissão em universidades de elite dos Estados Unidos. Isso. Quase 50 pessoas foram indiciados, inclusive detidos, né, vários deles, por pagarem ou então receberem um esquema que gerava milhões de dólares em propinas para que estudantes fossem aceitos nas melhores universidades do país, tá? Como Yale e Stanford. Segundo as autoridades americanas, é o maior escândalo de admissão em faculdade já analisado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e já deve ter movimentado cerca de 25 milhões de dólares em subornos e propinas e esquemas. O cabeça do esquema, segundo a Justiça Federal em Boston, William Rick, né, Singer, de 58 anos, por meio da empresa Ed College e Career Network, né, ou seja, você constrói ali uma network para o seu college. E o detalhe, né, que isso está sendo assim bastante noticiado nos Estados Unidos, está sendo bastante amplo. Para a gente aqui, talvez a gente sequer consiga pincelar o impacto que isso está tendo nos Estados Unidos, porque fere uma daquelas ideias, né, de que se você que é uma coisa muito debatida, inclusive aqui no Brasil, né? Não, o cara, mesmo que venha da escola pública, se ele estudar, se dedicar, for um aluno exemplar, ele consegue ir para boa universidade, com bolsa e tudo mais. Só que nesse caso, assim, a gente está falando do aluno meio meia boca, meio vagabundo, que estudou numa escola boa e os pais pagam para... E aí, assim, qual era o esquema? Tinham 3 coisas. Primeiro, compravam cartas de recomendação de que o estudante ou a estudante participou de projetos sociais, de projetos da comunidade, né? Segundo, falsificar nota, tá? Teve pelo menos um caso de notas falsificadas. E também emissão de... Isso que eu achei mais bizarro. Emissão de pareceres atléticos falsos. Então, tipo... Aí você chega lá e fala, não, esse... O Conan Bryan até satirizou isso. Porque assim, você coloca lá, não, o Matthias, né, não é o Matias, é o Matthias, ele é o líder, né, o capitão do time de futebol americano, aí chega eu fui ali... capitão do time de futebol da faculdade. Não, mas isso é outros 500. A gente tá falando de futebol, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Eu sei. Aí chega lá na hora... O Matthias não tem a coordenação nem pra andar em linha reta direito, entendeu? Então, assim, isso que eu achei o mais estranho, você falsificar atestados de desempenho atlético para os alunos terem melhor colocação nos processos de admissão, e sendo que na hora isso pode ser completamente verificado, né? Você joga uma bola na direção do cara, da pessoa e pronto. E dentre as pessoas detidas... estão pelo menos 2 celebridades, né? A Felicity Huffman, que eu fiz referência no começo, e a Lori Loughlin. Pra quem não sabe quem é a Lori Loughlin, não tá podendo digitar no Google alguma coisa assim, ela é a tia Beck de Full House. E fez Admiradora Secreta, que passava na sessão da tarde também. Esse eu não sei do que se trata. Mas ela era a tia Beck em Full House, aquela que apresentava o jornal, e depois... casa com o John Stamos. Isso, o tio John Stamos. Inclusive... O tio Jesse. Tio Jesse. E se não me engano, ela tava no reboot. No Fuller House. Isso. Não, mas pelo escândalo aí, ela não vai participar do season finale. E tinha um site, tipo, nos primórdios da internet...
Sim, lá no, tipo, 99, assim, que era, assim, Are you John Stamos? Aí você entrava e, tipo, né, as pessoas compartilhavam aquela, como se fosse um teste, né? Aí, tipo, era assim, no seu documento de identificação está escrito John Stamos? Aí você respondia sim ou não. Aí vinha a resposta, então você não é John Stamos. Era da categoria de pudim.com.br, esse baluarte da internet brasileira. Só para fechar essa notícia, Felipe, um comentário do Trevor Noah que eu achei bastante interessante é que os subornos antigamente eram em forma de bibliotecas, né? Também tem isso, né? Doações, né? Fundação Rockefeller, enfim. Isso. Boa piada. Continuando no tema política, celebridades, criminalidade, o Paul Manafort foi condenado a 73 meses de prisão por conspiração. Não, você não está ouvindo o programa da semana passada. Semana passada ele foi condenado a 47 meses, essa semana mais 73, agora por conspiração, tá? É outro crime. Então, assim, eu acho que ele vai levar uma condenação diferente por semana, alguma coisa. Sendo que, assim... Até atingir um número que a opinião pública ache condizente. Mais ou menos isso. O total da pena que ele já foi condenado é de 90 meses, o que dá 7 anos e meio, mais ou menos. E ele já cumpriu 9 meses de cana, tá? Ainda na questão da criminalidade, o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, ele instituiu uma moratória nas execuções de penas de morte na Califórnia, tá? Ele é do Partido Democrata, né? E lembrando, a Califórnia, nas últimas décadas, ela condena a pena de morte, mas não executava. Isso só mudou quando o Arnold Schwarzenegger foi eleito do Partido Republicano, que aí... Mas antes era o seguinte... Foi um Terminator para isso. Exatamente. Boa. Lembrando que o Arnold Schwarzenegger tinha a espada original do filme Conan no seu gabinete, tá? Porque ele pode. Exatamente, porque ele é o Arnold Schwarzenegger. Os governadores antes eles perdoavam, né? Eles comutavam para prisão perpétua, não era nem perdoar. Dessa vez o governador colocou uma moratória que eu não sei como vai funcionar no sistema jurídico americano, se depois isso precisa ser derrubado no legislativo, ou se o próximo dono da caneta pode reverter isso. O fato é, 737 presos estão atualmente esperando a execução na Califórnia. É o maior contingente de presos no chamado, né, corredor da morte nos Estados Unidos. E ele disse que a pena de morte é incompatível com nossos valores fundamentais e atinge profundamente o ideal de ser californiano. Matar outra pessoa intencionalmente é imoral. Como governador, não vou autorizar a execução de nenhum indivíduo. O Donald Trump protestou, disse, né, tweetou sobre isso, disse que nem ele, nem os amigos e familiares das sempre esquecidas vítimas em caps lock, não estão contentes e nem eu. Tá? Enfim, de qualquer maneira, ele fez essa declaração, esse anúncio. Além disso, para a gente fechar nos Estados Unidos, o Beto O'Rourke, né, democrata do Texas, mais um democrata que anuncia que quer ser presidente em 2020. Ele já recebeu o apoio da Beyoncé, que é texana também, né? E, assim, Mas também toda semana tá aparecendo um candidato democrata. Exatamente. Então, assim, daqui a pouco, primeiro, pra gente vai ser mais fácil dizer quem não é candidato. E, segundo, corre o risco de acontecer um processo muito parecido com o que aconteceu com o PSDB brasileiro, especialmente na segunda reeleição da Dilma, mas também na primeira eleição da Dilma, que é... Os caras ficam brigando entre si para ver quem vai ser candidato, né? Então ficava lá Serra, Alckmin, Aécio, cada um brigando entre si para ver quem é seu candidato. E no fim das contas isso enfraquece o próprio partido, enfraquece a própria possibilidade de você montar uma oposição efetiva. Quem deve estar adorando isso, no fundo, é o Donald Trump, porque a não ser que aconteça alguma coisa muito bizarra, o Donald Trump vai ser o candidato republicano. Os republicanos já estão... O Trump já está montando a sua campanha. E assim, os democratas vão ficar tendo que se matar. E em relação ao Beto O'Rourke, assim, a credencial dele
além de ser forte nas redes sociais, é que ele perdeu de pouco numa eleição do governo do Texas, assim, que para um candidato democrata é uma pequena vitória, vamos dizer. Então, assim, sabe? E além disso, ele é jovem, tipo, ele talvez esteja querendo projetar o nome dele para uma eventual tentativa futura também. Ou concorrer ao Senado. Então assim, no fim das contas, o que vai acontecer? Vai ficar democrata se matando, né? Porque assim, essa coisa... Que até a Hillary... Então, a Hillary, porque assim, a Hillary não deve ter amigos, né? Porque ninguém virou pra ela e falou, não paga esse mico. Inclusive, ela já retirou, né, a sua pré-candidatura. Ela só ventilou, ela quis testar a opinião pública deu uma banana pra ela e não deu certo. Então, assim, os democratas vão ficar se matando enquanto o Trump tá fazendo a campanha dele. No fim das contas, é uma burrice desgraçada. Mas, né, quem sou eu pra opinar pros caras? Notícia da última terça-feira, dia 12 de março. Rodrigo Duterte chama mulheres de vadias em evento sobre igualdade de gênero. É isso mesmo que está escrito na manchete do Guardian. Mas é basicamente isso. Assim, na verdade, eu mudei... o termo vadias, porque assim, ele usou um termo ainda mais pesado, lembrando, né, que as Filipinas é um país em que você tem os idiomas locais, mas também é um país hispanófono, né, castelhanófono, e ele usou aquela palavra que começa com P, né, tem 4 letras, tá? Agora, a questão ele estava num evento chamado Mulheres de Destaque nas Forças de Segurança e na Lei das Filipinas. Era um evento com mulheres policiais, mulheres do Exército, e aí ele disse: vocês criticam cada frase ou cada palavra que eu digo. Vocês tiram de mim a minha liberdade de expressão. Tá? Eu não tenho culpa por ser uma pessoa sincera, tá? E aí ele disse, né, usou aquela palavra com P, e em outro momento ele também disse vocês suas malucas, tá? Suas doidas. Então assim, é isso. A gente vai comentar o quê? É surreal. Então é isso. Lembrando, né, que o Duterte é muito conhecido pela diplomacia dele. Tinha chamado o Obama de filho daquilo também. Sim. Porque só pensa nisso, né? Enfim. 3 notícias de ontem, quinta-feira, dia 14 de março. Governo da República Democrática do Congo anistia 700 prisioneiros políticos. Isso fez parte, né, muito provavelmente, da polêmica eleitoral no Congo e como um gesto de reconciliação. Inclusive, esses 700 libertos foram aprisionados no governo do Kabila. Semana passada a gente falou que o Tshisekedi fez um acordo com o Kabila para governabilidade, né, já que o Kabila tem o maior partido do parlamento, e agora ele faz um aceno, digamos assim, à oposição. É um movimento interessante, um movimento curioso, vamos ver se vai dar certo, vamos ver qual vai ser o efeito disso, tá? Mas esperemos aí que tenha efeitos produtivos e que o Congo não desembarque aí em alguma nova guerra civil, um novo conflito sectário, alguma coisa assim. ONU relaxa sanções e Médicos Sem Fronteiras voltam à Coreia do Norte. Isso, as sanções, que inclusive o levantar, na verdade não foi nem o levantar de sanções, foram aprovar 5 novas exceções, tá, à ajuda humanitária à Coreia do Norte, aprovadas, que vão durar 6 meses, elas podem ser renovadas depois por outros 6 meses, tá? Porém, com essas 5 exceções, medicamentos e insumos para tratar doenças crônicas e desnutrição grave foram autorizados, tá, a entrar na Coreia do Norte. Isso teve o apoio da Coreia do Sul e dos países europeus,
e, digamos assim, o silêncio dos Estados Unidos, tá? Com isso, a Médicos Sem Fronteiras e outras organizações vão poder, né, agir na Coreia do Norte, vão poder levar, por exemplo, latas de leite de soja, medicamentos, enfim, uma série ali de equipamentos para tratar de doenças crônicas. Ainda em relação à Coreia do Norte, a mulher indonésia que havia sido acusada que era acusada de envolvimento no assassinato do Kim Jong-nam, né, o meio-irmão do Kim Jong-un, ela foi liberta, tá, na Malásia, em Kuala Lumpur, e, porém, a outra mulher acusada continua detida. Tá? Lembrando, elas são as que diziam que foram contratadas para fazer parte de uma pegadinha. Tá? Elas não sabiam que elas iam ali envenenar alguém. Era tipo, vai lá e cutuca esse cara, a gente vai filmar, vai ser engraçado. Né? E também em relação à Coreia do Norte, num bar em Pyongyang, nessa semana... Entraram um americano, um chinês... Não, quase. Entrou uma britânica chamada Joss Stone. A Joss Stone cantou na Coreia do Norte, num bar, porque ela tem um projeto pessoal enfim, chamado Total World Tour, né, em que ela diz em que muitas vezes quando os artistas anunciam World Tours, né, Europa Ocidental, Estados Unidos, um pouquinho sim. na América do Sul, um show na Austrália, na Nova Zelândia, um show no Japão e pronto, World Tour. Ela não, ela quer se apresentar pelo menos uma vez... Em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo. Olha, então, tá de parabéns. Nas imagens, tipo, você vê que assim, não foi um show. Ela foi ali num bar e, tipo, cantou pros presentes. Tem uma pessoa aqui que é ocidental, né, tem feições ocidentais, mas que está com uma cara completamente, tipo... Mano, eu tô num bar na Coreia do Norte, a Joss Stone está cantando aqui, sabe? A pessoa tá completamente pasma. Ela publicou fotos andando no metrô. Ela também se encontrou com o embaixador britânico na Coreia do Norte, o Colin Crooks, tá? Então, né, essa notícia aí, curiosa, digamos assim. E no mês passado, ela cantou na Síria e no Iraque. Tá? Se apresentou na Síria e no Iraque. Porém, como eu disse, nenhum show assim muito grande e tal. Eu que já fui no show de Joss Stone, gosto muito dos primeiros discos dela, então tá aí, um beijo, Joss. Com apoio de republicanos, Senado barra a emergência de Trump para construir muro. Mas não para por aí. Aqui é uma breve recapitulação das relações entre Trump e o seu Senado. Né? O Senado, né, na quinta-feira, barrou a declaração de emergência nacional do Donald Trump, que permitiria ele a remanejar recursos do orçamento para construir o muro na fronteira. Tá? Lembrando, o Senado tem maioria republicana, então 12 senadores republicanos se juntaram aos democratas, foi 59-41 o placar. Eu não lembro qual foi a votação na semana passada no Senado também, que teve uma senadora republicana, se não me engano, que votou junto com os democratas. Eu não me lembro desse caso específico. Só que aí hoje, como já previsto, o Donald Trump foi lá e vetou a resolução. Ele, de novo, inclusive, tirou lá uma foto mostrando lá sua assinatura gigante e tal. Ele, assim que saiu a notícia, ele tweetou em maiúsculas, veto, tipo, foi o primeiro veto por Twitter de todos os tempos. E aí o que acontece? Em caps lock, né? O caps lock, claro. O veto pode ser barrado também no legislativo. A questão é que, para o veto ser barrado, ele precisa de 2/3 para barrar. O que não vai acontecer por conta da maioria republicana, né? Se você pensar no voto que derrubou a emergência nacional, não tem 2/3 a favor. Então, o veto dele dificilmente vai ser derrubado, né, ao voltar, digamos assim, para o Congresso, né? Precisaria de 67 senadores, teve originalmente 59, então provavelmente não vai ser barrado. Já na Câmara precisaria de 290 deputados, uma margem que
Ali daria para negociar, daria para brincar. Além disso, em relação a essa questão do muro de imigração, ontem o Pew Research Center, né, um dos principais centros de pesquisas do mundo, e que inclusive faz diversas pesquisas, muitas vezes com, eu não vou dizer um teor, né, porque eles não são eles que chegam à conclusão, mas são muito utilizadas o Pew Research Center, ele é muito bem aceito por conservadores nos Estados Unidos. Eu estou dizendo isso porque não dá para acusar o Pew Research Center de ser tipo um centro de pesquisas comunista, alguma coisa assim. Divulgou uma pesquisa ontem mostrando que 59% da população dos Estados Unidos avalia que imigrantes fortalecem os Estados Unidos com o seu trabalho e seu talento. Enquanto isso, 34% disseram que eles tiram empregos e benefícios sociais de quem nasceu nos Estados Unidos. As outras opções eram nenhuma das alternativas ou a pessoa se recusar a responder. Tá? Então saiu aí essa pesquisa e que inclusive é dividida ali por faixa etária e tudo mais. Vocês podem acessar a pesquisa, pelo menos a pesquisa publicada, né, completa, lá no site do Pew Research Center, tá? E a pesquisa inclusive incluía, ficou ótimo, né? Mas ela incluía também outras perguntas, tá? Aí, nesse sentido ainda do muro, o Trump propôs, né, um novo orçamento na qual ele prevê um gasto, né, de 4,7 trilhões de reais, né, tá convertido aqui, elevando os gastos militares e destinando 8,6 bilhões de dólares para a construção do muro da fronteira. Tá? Esse é o orçamento para 2020, ele vai ser debatido, vai ser revisado, vai ser negociado, né? Vai entrar em conflito, pode ter shutdown de novo, enfim, vamos ver aí, mas o governo dos Estados Unidos apresentou o seu novo orçamento, incluindo a verba para o muro, o aumento de gastos de defesa, corte de Departamento do Estado, corte na Agência de Proteção Ambiental, tá? E, enfim, outras revisões. E como eu disse, essa é a primeira proposta, ela, né, o que for implementado dificilmente vai ser parecido. E aí, outras duas questões no Senado dos Estados Unidos, que foram, primeiro, o Senado dos Estados Unidos apoiou, tá, uma resolução para encerrar o apoio dos Estados Unidos à Arábia Saudita no Iêmen, tá? Como represália à morte do Khashoggi. Novamente, dificilmente vai dar alguma coisa, porque o Trump já disse que vai vetar, se isso for aprovado na Câmara, e segundo, essa resolução ela pode até, digamos assim, dificultar um pouco a ação do presidente, mas a política externa é uma prerrogativa presidencial. Então é muito, né? Você não tem como barrar, digamos assim, como impedir o Congresso dizer, olha, Trump, você tem que ficar de mal da Arábia Saudita, tá? Não tem como fazer isso. Mas de qualquer jeito, mais uma derrota do governo dos Estados Unidos no Senado, tá? Onde ele deveria ter maioria, mas perdeu por 54 a 46. E aí, finalmente, o Congresso dos Estados Unidos, tá? Em sessão conjunta, basicamente, tá? Disse que aprovou uma resolução não vinculante, tá? E aí a outra decisão, outra derrota no Legislativo, mas agora na Câmara, foi que a Câmara aprovou uma resolução não vinculante, tá? Ou seja, era uma recomendação, digamos assim, para obrigar que o Departamento de Justiça entregue à Câmara dos Deputados o relatório do Bob Mueller, o relatório das investigações do Bob Mueller sobre as possíveis falcatruas de campanha do Trump. Agora, a questão, meu caro Matias, é que é o seguinte: 420 deputados votaram a favor
do Departamento de Justiça publicar o relatório. E dos restantes não compareceram. Então foi uma votação unânime de 420 a 0, tá? Porém, ela não era vinculante. Os democratas tentaram promover essa resolução também no Senado para que ela ganhasse força, porém, o senador Lindsey Graham, tá, republicano, barrou o voto dela, né, ele que está ali, né, como líder no Senado, barrou que ela seja votada no Senado para fazer pressão no governo Trump. Mas, de qualquer jeito, isso tem um peso, né, acaba tendo um peso político muito grande, porque assim, é 420 a 0 no universo de 435, gente. Tá? Não é pouca coisa. Tá? Não é pouca coisa. E aí, e como o nosso querido Gustavo Rebelo disse, lá da Flórida, né, do ponto de vista político, acabou sendo um tiro no pé essa decisão no Congresso, né, no Senado, porque se não tiver nada no relatório e ele vier a público, os democratas ficam humilhados. Ou seja, se você barra a publicação, fica parecendo que você tá temendo porque você está devendo. Então isso acaba, inclusive, fortalecendo a narrativa democrata, né, de que os republicanos não são transparentes, de que os republicanos estão tentando esconder uma maracutaia eleitoral com os russos e tudo mais. Né? Então, tá aí, não foi uma boa semana para o Trump em relação ao seu legislativo. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Ataques a tiros em mesquitas na Nova Zelândia deixam 49 mortos. Essa notícia não é exatamente um breaking news, ela é da madrugada, né? Porém, é uma notícia que ainda está repercutindo, que certamente a gente vai conseguir falar melhor dela no programa que vem. Eu fiz alguns comentários no Twitter, você também. Mas, assim, a parte factual foi: nós tivemos um massacre que foi transmitido ao vivo, tá? Realizado foram detidas, na verdade, 4 pessoas, né? Mas nós temos pelo menos um terrorista, né, que transmitiu tudo ao vivo, em que ele atacou mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, a terceira maior cidade do país. Lembrando que já era sexta-feira no horário deles, e sexta-feira é o dia santo dos muçulmanos. Tá? É mais ou menos como atacar igrejas aos domingos. Tá? É quando elas estão mais cheias, é um dia mais importante e tudo mais. O terrorista, né, é um supremacista branco que se coloca como fascista e contrário a imigrantes. A gente não vai dar o nome dele porque a gente quer mais que ele se foda, assim como diversos outros, né, perpetradores de coisas desse tipo. Ele divulgou um manifesto, tá? O manifesto dele é uma colcha de retalhos, é um copy-paste. Esse é um dos motivos que não tem como a gente abordar muito profundamente agora, até porque, por conta do que ocorreu em Suzano, aqui no Brasil, tem rolado muita informação superficial, muita informação errada sobre os channers, sobre Deep Web, Dark Web, esse tipo de coisa. Então, a gente quer preparar um material melhor, né? Falar com gente que sabe do assunto. E com um pouco mais de distanciamento também, para analisar direito, assim, porque nesse manifesto, né, que tem mais de 70 páginas, né, tem diversas referências históricas também. Como o Felipe falou, né, uma coxa de retalho. O cara cita do Carlos Martel até o Radovan Karadzic, enfim. O Carlos Martel estava escrito, inclusive, numa das armas, né? As armas dele estavam todas escritas ali com slogans, nomes, e ele foi detido, né? As imagens dele sendo detido, inclusive, também estão online. A gente não recomenda nem que vocês assistam, nem que vocês divulguem as imagens do massacre, porque é esse tipo de notoriedade que esse tipo de pessoa quer. E vale o mesmo para Suzano. Mas as imagens dele sendo detido, claramente, a polícia da Nova Zelândia, os policiais daquela viatura, eles bateram a viatura no carro dele para poder parar o carro. Eles abalroaram o carro, não sei se o termo correto é abalroar, né? Abalroar é um termo náutico, né? Mas eles abalroaram o carro para poder parar.
O manifesto dele me lembrou muito do Anders Breivik, né, aquele nazista norueguês, né, que em 2011 deixou 77 mortos. E, enfim, como, né, a gente ainda vai falar um pouco disso, teve um senador australiano já dando também uma passada de pano, dizendo que isso é inaceitável, porém é uma reação a um multiculturalismo forçado e aos ataques realizados por muçulmanos pelo mundo. Né? Aí cabe lembrar... E isso é um ponto importante também, né? Porque o terrorista neozelandês, ele fala muito da questão europeia, né? Sim. Ele se identifica como europeu. Europeu branco. E daí fizeram já uma genealogia dele, né? Que ele teria, assim como boa parte dos brancos neozelandeses, ele vem das Ilhas Britânicas. E lembrando, assim, se é para alguém... fazendo um manifesto anti-imigração na Nova Zelândia, ele tem que ser um maori. Maori, pois é. Né? Se o critério for esse. E assim, lembrando, nenhum ato terrorista é justificável. Tá? Quando, no auge do Daesh, né, em vários programas, eu disse que tinha mais aqui tacar bomba nos caras. A questão aqui é uma coisa, um errado não justifica o outro. Né? Então esse senador australiano aí também falou um pouco de bobagem, até porque também falando na Austrália, nosso ex-colega de Central 13, Fernando Vives, está morando lá já há quase 2 anos. Ele postou no Twitter também que o índice de homicídios neozelandês em 2017 foi de 37 pessoas. Há 2 anos, é o último dado que tem. Nesses vários atentados em Christchurch, já são confirmados já 49, né? Sim. E isso sem falar nos feridos, enfim. Ou seja, em um dia... Já superou todos os homicídios de 2017. Isso. E também a polícia anunciou que evacuou algumas mesquitas e desarmar alguns explosivos precários que tinham sido colocados. Enfim, como eu disse, o manifesto dele é uma coxa de retalhos, tem desde o sol negro, né, que é um símbolo neopagão, usado muito por neonazistas, por alt-right, também no mundo ali de alguns Shanners e tal, junto lá com o sapo nazista. Até, por exemplo, referências à cristandade, né? Então a ideia do Carlos Martel como o cara que barrou os muçulmanos de tomar a Europa Ocidental, né? Ali nos Pirineus. Ele também critica os Estados Unidos por terem atacado os cristãos sérvios quando eles queriam limpar a região dos muçulmanos do Kosovo, no manifesto. Ou seja, ele então assim, ele usa um símbolo neopagão, mas aí ele defende o que seriam valores cristãos ocidentais, fala em cruzada, né? É uma coxa de retalhos, intencional até para confundir, mas de qualquer jeito, fica a notícia, a gente vai tentar elaborar alguma coisa mais sobre isso. E a primeira-ministra neozelandesa, a Jacinda Ardern, já veio a público dizer que vai trabalhar pela restrição de armas de fogo no país. Eu não sei, sendo bem sincero, não sei como é a política neozelandesa para armas de fogo. A Austrália tem uma política, especialmente em regiões urbanas, um pouco mais restritiva. E outra coisa, né, que a gente mencionou recentemente, a gente falou um pouco sobre a questão do cricket no Paquistão, no Afeganistão. A gente, curiosamente, falou do cricket no último Fronteira, sobre a Jamaica. O time de cricket de Bangladesh estava em uma mesquita naquele momento e eles foram evacuados e eles cancelaram um jogo festivo que eles iriam fazer. E, se não me engano, eles vão sair da Nova Zelândia mais cedo. Eles estão se preparando para o Mundial, que vai ser na Inglaterra, que a gente comentou que vai ter Índia e Paquistão em Manchester, na Inglaterra. Isso aí, você citou que eles estavam numa mesquita, que não foi uma das atacadas, mas eles quase foram a uma das 2 mesquitas que acabou sendo impactadas por esses atos terroristas.
Então, né, o programa que vem a gente certamente vai voltar a esse assunto, infelizmente.